agora saiu. Hoje pela manhã também teve o mesmo problema, viu? Não esquenta não. Boa noite também você que nos acompanha pela internet. Que bom podermos nos reunir aqui hoje para estudarmos um pouquinho, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, seguindo o tema da nossa série que iniciou domingo passado, Conselhos de Deus em tempos de transição. No domingo passado nós tivemos a palavra com o pastor Jonathan, que falou sobre o tempo de novidade, o tempo do novo, né? Iniciando bem o ano novo mesmo, dia 3 de janeiro. Estudamos um pouquinho sobre esse tempo do novo a partir do chamado de Deus a Abraão, um homem que vivia numa cultura politeísta e é chamado por Deus para ser uma pessoa que vai adorar ao único Deus. É interessante nós notarmos que na Bíblia essa ideia de transição ela é muito forte. Porque a começar talvez desta chamada de Abraão é uma transição. Um homem que vive num ambiente, numa cultura, tem a sua vida própria, ele é chamado a ter uma nova vida, num outro lugar, de uma outra forma, com uma experiência de fé totalmente diferente. Depois, os descendentes desse homem, Abraão, eles vão para o Egito, na pessoa de José e depois a família de Jacó. Lá essa família se estabelece e lá essa família cresce. Passam-se 400 anos, esta família que foi mais ou menos com 60 pessoas, torna-se uma família em torno de 2 milhões de pessoas. Você pode ter essa ideia? E Moisés vai e tira esse povo do Egito. Um outro momento de transição. Moisés vive com o povo 40 anos no Egito. Depois Moisés passa a sua liderança para Josué. Um outro momento de transição. O povo de Israel que tinha saído do Egito, passado 40 anos no deserto, agora ia entrar na terra prometida, na Canaã prometida, entra na terra com Josué. Estabelece-se, se instala na terra. Josué morre. Um outro momento de transição. Transição da liderança de Josué para uma liderança dos juízes. Passam-se aproximadamente também uns 400 anos. Sai dessa liderança dos juízes para uma outra transição. A transição da monarquia, onde nós vamos ter aí o primeiro rei que é Saul, depois o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão e aí uma sucessão de reis. Nesse período dos reis tem um outro momento de transição em que o povo de Judá é tirado da sua terra Jerusalém e levado cativo, escravo na Babilônia. Passam-se 70 anos de cativeiro. Um outro momento de transição. Esse povo volta para a sua terra. Assim nós terminamos o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é marcado por esses períodos de transição. E em cada um destes períodos, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando como um Deus presente, amoroso, fiel e firme nos seus propósitos. Agora, esse Deus ele vai se revelando às pessoas. Ele vai dando a oportunidade para as pessoas conhecerem, para as pessoas poderem desfrutar da sua companhia. E esse é o grande mistério da relação entre Deus e o povo desenvolvido no Velho Testamento. E hoje eu gostaria de ver com vocês um desses períodos de transição. Ou melhor, um outro, porque o Jonathan viu domingo passado o período de transição do Abraão. E eu gostaria de ver com vocês o período de transição de Moisés para Josué. Tá? Moisés para Josué. Moisés, nós bem sabemos, até pelas histórias, foi um dos líderes mais fortes e mais importantes do povo de Israel, do povo judeu.
Josué foi o seu sucessor. Moisés liderou o povo diretamente 40 anos num deserto. E chega o momento dele partir. Ele morre aos 120 anos. E na sua morte, então, vem um outro líder, Josué. E é sobre esse momento que nós vamos tirar algumas lições aqui sobre tempos de desafio. Sobre conselhos de Deus quando nós estivermos diante de desafios na nossa vida. Sejam eles de que natureza forem. Quais são os conselhos que Deus tem para nos dar? Que Deus tem para nós, para nos deixar quando nós estivermos diante de desafios. Nós vamos ler o texto. Eu vou ler aqui, você acompanha aí comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. São estas as palavras que Deus coloca para Josué logo no início do seu chamado, logo no início da sua liderança diante do povo. E agora vem primeiro conselho de Deus para cada um de nós quando nós enfrentarmos qualquer desafio. Primeiro, reconheça que Deus está no controle. De que as coisas não perderam o controle. De que a situação não está à deriva. Por mais difícil que ela possa parecer, ela não está à deriva. Existe alguém no controle. E este alguém é Deus. Interessante que morre o líder mais importante do povo de Israel, Moisés. Você pode imaginar isso? Olha, Moisés foi um sujeito que viveu 40 anos no Egito como príncipe. Como filho adotivo da filha de Faraó. Ele estava sendo ensinado para ser um dos herdeiros do trono de Faraó. Aos 40 anos, ele tem a experiência de defender um judeu contra o ataque de um egípcio, e ele mata esse judeu, e aí, como consequência disso, ele foge. E ele vai viver 40 anos no deserto, onde ele encontra a sua futura esposa, e o sogro dessa esposa era um sacerdote. Ele vai viver ali 40 anos como pastor de ovelhas. Ovelhas, de cabras, de bodes.
Ao término desses 40 anos, já está com seus 80 anos, ele volta, ele é chamado por Deus para ir e retirar o povo de Israel do Egito. Quando Deus aparece para ele numa sarça ardente. E Deus envia ele para voltar. E ele volta, e aí então ele liberta o povo do Egito com as 10 pragas do Egito, que você já conhece a história. Eles saem, atravessam o Mar Vermelho, chegam no deserto, e aí o povo tem uma rebelião contra Deus, o povo tem uma manifestação de incredulidade, e Deus lança uma sentença. Dessa geração, ninguém vai entrar na Terra Prometida, a não ser os menores de 18 anos. De 19 anos para cima, todos vão morrer no deserto. E aí então Deus faz o povo circular pelo deserto por 40 anos. E aí Moisés então completa os seus 120 anos. Este pastor daquele povo, 2 milhões de pessoas, que conviveu com eles 40 anos no deserto, agora morre. E morre com o povo próximo da entrada. É bem aquela sensação assim, nadou e morreu na praia. Moisés não entra na cidade. Não entra na terra. E aí você pode pensar assim, puxa, que injustiça. O homem que foi tão bom, sofreu tanto, liderou o povo, foi fiel a Deus e morre logo na entrada e não entra na terra prometida. Aí a gente pode pensar o seguinte, mas ele entrou no céu. Quer coisa melhor do que o céu? Eu vivia revoltado com Deus. Puxa, Deus, você não deixou Moisés entrar? Por uma simples desobediência de Moisés lá no deserto, o Senhor deu essa sentença para ele. Até que eu falei assim, puxa vida, mas ele entrou no céu, né? E ele entrou no céu de uma forma muito reconhecida. Porque na transfiguração, Moisés é um dos que aparecem junto com Elias, que foi trasladado. Ou seja, Moisés é uma pessoa muito especial lá no céu. Ele aparece para Jesus junto com Elias. Mas Moisés morre. E o sentimento do povo é um sentimento de, e agora? O que vai acontecer? O sentimento de, talvez, frustração. Como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos entrar nessa terra agora? O sentimento de perigo de levantar um grupo de opositores e começar tudo de novo. Mas é nesse momento que Deus se apresenta e diz assim, calma, Josué, eu estou no controle. Josué havia sido já consagrado para ser o sucessor de Moisés. Josué já sabia que ele seria o líder. Josué já sabia que ele seria o sucessor. Mas talvez diante daquela situação ele pense assim, agora, como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou fazer esse povo entrar? Como é que eu vou enfrentar esse desafio? Foi a mesma coisa que aconteceu quando morreu um dos reis mais importantes do Egito, de Israel, o rei Uzias, que causou também uma tristeza nacional, e Deus aparece para Isaías no templo. E Deus diz, calma, Isaías, as coisas estão sob controle. Diante dessa aparente tragédia humana, as coisas não vão se perder. Tudo irá continuar, tudo irá correr o seu curso, tudo será completado. E essa deve ser a consciência de cada um de nós, de que a nossa vida está debaixo do controle de Deus. E esse Deus, ele se apresenta como um Deus que está próximo, que fala, que ajuda, que está com as suas promessas firmes para serem cumpridas. Não é um Deus oscilante, não é um Deus que não sabe o que vai fazer, não é um Deus que não sabe onde vai chegar. Ele é um Deus que sabe onde vai chegar. Sabe essa aparente sensação de catástrofe no mundo? Sabe essa sensação de que o filme 2012 está começando a trazer sobre as pessoas? Isso pode ser um fato, sim. Precisa de passar no filme.
mas tudo está sob controle. Sabe aquilo que você vive na sua vida, talvez de um problema muito sério? Você não está sozinho. Deus está perto. Deus está no controle. Primeiro conselho, reconheça que Deus está no controle. Segundo desafio, segundo conselho, melhor dizendo, para os tempos de desafio. Olhe para as promessas e não para as dificuldades. Você já percebeu como diante das adversidades nossos olhos focam para o problema? Você já viu que quando as coisas saem de controle, a nossa mente ela vai para o problema? Nós somos muito criativos para imaginar os problemas e as dificuldades. Por exemplo, quando o esposo atrasa do trabalho para chegar em casa. Aonde é que vai a mente? Em todo tipo de tragédia, né? Aconteceu alguma coisa. E ele só atrasou por causa do trânsito. Mas não conseguiu ligar para você porque acabou a bateria do celular. Nós somos muito experts, nós somos muito pródigos em pensarmos coisas que trazem tragédia para nós. Então, quando nós passamos pelos momentos da dificuldade, nós olhamos para as circunstâncias. E essas circunstâncias elas vão tirando toda a nossa energia emocional e até mesmo espiritual. Sabe por quê? Porque nós começamos a reclamar, nós começamos a perguntar, nós começamos a nos rebelar, nós começamos a nos irritarmos até mesmo com Deus. E Deus disse para Moisés assim, olha, não olhe para o que você tem à sua volta. Olhe para as promessas que eu vou começar a falar para você. Porque se Josué olhasse para o que ele tinha à volta logo de cara um grande desafio. Derrubar uma potência chamada Jericó. Mas ele olha para as promessas. E quais são essas promessas? Nós encontramos aqui 2 tipos de promessas que Deus faz para Josué. A primeira é a promessa da companhia. Veja só. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué viu Deus fazer coisas na vida de Moisés. E essa palavra de Deus para Josué era uma palavra de muita importância. Que trazia para Josué um senso de segurança muito grande. Assim como Deus foi com Moisés, Ele vai ser comigo. E ele diz ainda, não se apavore, não se desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu não te abandonarei, eu nunca te deixarei. Bom, mas você pode dizer assim, essa promessa foi feita para Josué. Essa promessa foi feita ali naquele momento. Exato. Mas esta expressão, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, ela também se repete em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ou seja, ela se repete no contexto do Novo Testamento há aproximadamente 1400 anos depois. Deus faz essa promessa para Josué. Josué, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. É a promessa da companhia de Deus. 1400 anos depois, lá no Novo Testamento, depois que Jesus Cristo vem, depois que a igreja já se estabelece, existe uma comunidade, a comunidade dos hebreus, que eram cristãos convertidos. E Deus fala por boca do escritor de Hebreus. Vocês, eu nunca te deixarei, eu nunca os abandonarei. Sabe o que isso significa? Significa que esta promessa que Deus fez para Moisés, para Josué, também ela se estende a nós.
igreja do Novo Testamento. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, quando nós somos desafiados a não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para as promessas e olharmos para uma promessa que diz: o Senhor é contigo, o Senhor não te abandona, o Senhor não vai te deixar, por isso você não precisa se desanimar, é uma promessa que vale para nós hoje também. Se tem uma promessa aqui, a gente pode dizer assim, guarde essa promessa no seu coração, é essa daí. Essa daí vale até os dias de hoje. Essa promessa vale até o final da nossa era. Até a consumação dos séculos. Outra promessa que nós devemos olhar diante dos desafios é a promessa da conquista. E essa promessa Deus deixa também. Vejam só. Promessas da conquista. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus reforça dizendo assim, sabe aquilo que foi prometido? Vocês vão conseguir. Vocês vão conquistar. É a promessa da conquista. Agora, primeira pergunta. Que conquista é esta? Para Josué, preste atenção, e povo, era a conquista da terra geográfica. Ok? Da terra geográfica. A Canaã. Um território geográfico. Para eles conquistarem aquela terra geográfica, Canaã, eles deveriam passar o Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão. Estar do outro lado do território. E aí então entrar na terra e aí começar as batalhas contra os povos que estavam ali morando na terra, residindo na terra. Agora, o próprio livro de Hebreus, ele também nos diz o seguinte, que Canaã, ele vai atualizar a gente. Vai dizer que Canaã não era só um território. Canaã também é uma dimensão espiritual. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que conquistar Canaã é conquistar uma vida espiritual ao lado de Jesus. Entrar em Canaã, o texto de Hebreus nos diz que é entrar no descanso de Deus, ou seja, entrar para viver na presença de Deus. E o que tinha em Canaã? A Canaã geográfica. A Canaã geográfica era uma terra muito abundante, muito fértil, que manava leite e mel, que tinha todo tipo de alimentos, com muita abundância. Ou seja, subsistência para o povo, condições de qualidade de vida para se morar. E o que significa Canaã espiritual? Significa exatamente o viver como uma pessoa que pertence a Jesus. Uma pessoa que foi salva e está guardada pelo sangue de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, veja só que coisa interessante. Vamos conquistar o quê? Bom, Josué vai conquistar Canaã geográfica. Mas eu e você não precisamos conquistar Canaã geográfica. Mas nós precisamos conquistar a Canaã espiritual. Qual foi o primeiro obstáculo que Josué iria enfrentar para entrar na Canaã geográfica? O Rio Jordão. Preste atenção no texto. Você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra. Espiritualmente, Rio Jordão significa batismo. Espiritualmente, Canaã significa vida com Jesus.
Josué iria atravessar o Rio Jordão a pés enxutos, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho. E uma vez que eles entraram na terra de Canaã, agora eles estariam vivendo já todas as promessas que foram dadas a eles. Quando nós somos batizados, nós estamos expressando externamente uma coisa que aconteceu na nossa vida interior. A compreensão de quem é Jesus, da importância de Jesus para salvar a minha vida. Porque Jesus morreu numa cruz no meu lugar e no seu lugar. E a fé, ela começa quando nós compreendemos isso. E quando nós compreendemos isto, nós então somos, a Bíblia diz, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Algo internamente acontece. E por isso que Jesus Cristo disse, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo é a travessia deste rio, que nos coloca dentro da Canaã espiritual, para a gente viver com Jesus eternamente. Aqui eu coloco para você um parênteses muito importante. Você está em qual lado do Rio Jordão? Você está antes do Rio Jordão? Próximo do Rio Jordão? Você já atravessou o Rio Jordão? Você já entrou na Canaã espiritual, que significa eu estou selado com Jesus? Eu estou dentro desse território espiritual que é a salvação em Cristo Jesus. Esse é um dos maiores conselhos que Deus tem para a gente. Porque a nossa vida depende de qual lado do Rio Jordão a gente está. Porque a gente pode enfrentar lutas do lado de cá do Rio Jordão. E essas lutas do lado de cá do Rio Jordão, elas serão simplesmente lutas terrestres. Mas a gente pode enfrentar lutas do lado de lá do Rio Jordão. E essas lutas do lado de lá do Rio Jordão, elas significam lutas que têm dimensões eternas. Elas não se acabam no tempo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles entraram na terra e eles encontraram lutas lá. E assim que significa a nossa vida. Mas, Márcio, eu já passei pelo Jordão e eu ainda passo por lutas. Exatamente. Porque nós estamos vivendo numa Canaã espiritual à semelhança da Canaã geográfica. Temos muitos desafios a serem vencidos no campo da nossa santificação, no campo da nossa transformação de caráter emocional, espiritual. Nós temos muito. Nós temos muito a fazermos como discípulos de Jesus, de levarmos a compreensão do amor de Deus para outras pessoas. Temos. De amarmos as outras pessoas, de vivermos como testemunhas desse amor de Deus para outras pessoas. É esse o nosso grande desafio. Mas para isso nós precisamos estar do outro lado do Rio Jordão. De que lado do rio você está? Eu fecho esse parênteses. Outro conselho que Deus tem para cada um de nós. Veja só, eu só guardei um mapinha aqui para a gente entender um pouco do que Deus estava falando dessa conquista do povo. Beirando aí o mar Mediterrâneo, que é essa faixa azul,
fazendo um corte nesse mar, até aquela outra ponta da margem, seria toda a extensão que Deus está falando para Josué. Agora, o interessante é que o povo de Israel, ele ficou só em volta desse território aí de Canaã, Jerusalém, aquela faixa azul que é exatamente o Rio Jordão, embaixo o Mar Morto, em cima lá, uma bolinha azulzinha, Mar da Galileia. O povo de Israel ele ficou só em torno desta faixa de água ali. Ele não estendeu muito, a não ser com Davi que ele conseguiu avançar um pouco mais. Mas Deus tinha uma promessa para eles de todo aquele território ali. Por que eles ficaram só naquela faixa de terra próximo ao Rio Jordão? Eles estavam com a promessa da conquista. Aonde pisar o vosso pé, vocês vão ganhar. Deus falou da extensão, mas eles não chegaram até os limites da extensão. Sabe por quê? Porque no meio do caminho, em vez deles obedecerem a Deus, eles começaram a fazer aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam que deveria fazer. Por exemplo, Deus tinha dito para eles não fazerem acordos com os outros povos que estavam ali em volta. E eles começaram a fazer acordos. E aí eles se perderam em toda essa diplomacia política da época. E aí, o que isso significa para mim e para você? Sabe o que significa? Que apesar de a gente ser de Jesus, apesar de nós crermos em Jesus, apesar de nós vivermos uma fé em Jesus, nós deixamos de ganhar muita coisa porque nós, em vez de obedecermos a Jesus, nós fazemos aquilo que a gente quer. A gente toma as nossas próprias decisões, a gente faz as nossas próprias escolhas, que às vezes não são escolhas que estão de acordo com aquilo que Jesus ensina, que a palavra de Deus ensina. Mas a promessa da conquista está aí. Outro conselho. Obedeça aos imperativos de Deus. Deus disse para Moisés, para Josué, tenha disposição, prepare-se. Em outras versões aí talvez da Bíblia, diz assim, dispõe-te. E essa palavra dispõe-te, tenha disposição, significa o seguinte, desperta-te, levanta-te, entra em cena, assuma o comando. O que Deus disse para Josué, agora é hora de você assumir o comando, de você entrar em cena, de você fazer as coisas. Agora olha que coisa interessante. Nesse texto, nessa história de Josué, nós vamos encontrar muito bem o que é a ação de Deus e o que é a ação da gente. Sabe aquele ditado assim que diz assim, olha, faz a tua parte que o resto é com Deus? Uma coisa assim? Não tem? É o que Deus está dizendo para Josué. Ó, o que você tem que fazer é isso daqui e o resto é comigo. Deus está dizendo assim, olha, eu estou com você, assim como eu tive com Moisés, fica tranquilo, fala isso para o povo, mostra isso para o povo, mas ele está dizendo agora é com você, dispõe-te, levanta-te, entra em cena. Diante de muitos desafios, sabe o que às vezes a gente faz? A gente se recolhe, a gente se amedronta, a gente desvia a atenção, a gente faz que não vê, a gente faz que não é com a gente, porque o desafio nos amedronta. A gente não toma decisões, a gente não assume posturas, a gente não entra em cena. E aí entra todo um comportamento de fuga. E às vezes, presta atenção, uma depressão é um sinal de fuga. De coisas que a gente precisa fazer, de coisas que a gente precisa resolver, de coisas que a gente precisa enfrentar, e a gente não quer, a gente não consegue. E Deus está dizendo assim, levanta-te, dispõe-te, assuma o comando. É com você agora. Entre em cena. E os 5 primeiros capítulos de Josué, eles falam de uma preparação. A preparação espiritual, a preparação moral, a preparação física e a preparação militar
de Josué e do povo. Olha que coisa interessante. Quando Deus diz assim, dispõe-te para você enfrentar o desafio de derrubar lá Jericó, atravessar o Rio Jordão e derrubar Jericó, dispõe-te, prepare-se, levanta-te e vai. E eles então se preparam nesses 5 primeiros capítulos e depois eles entram na terra. Um outro parênteses. Você sabe que tem muita gente que sabe de todas as coisas sobre uma decisão com Jesus, mas ela não se dispõe, ela não assume, ela não toma uma postura, ela não entra em cena, ela não se decide. E Deus diz assim, levanta-te. Você está conhecendo sobre Jesus. Dobre-se, reconheça que Ele é o Senhor e siga-o de todo o seu coração. Fecha parênteses. Próximo conselho. Próximo imperativo de Deus. Seja ousado. Seja forte e corajoso, porque você fará conduzir a este povo para lhe dar a terra que, sob o juramento, prometi dar aos seus antepassados. Sabe o que Deus desafia Josué aqui? A ele ser confiante naquilo que Deus iria fazer. Deus não está dizendo assim para Josué, Josué, a força está em você. Respire fundo. Pense azul, roxo, amarelo, na sua cor de preferência, na sua cor da sorte. Levante a sua espada de Lion e vai. Não. Deus não está dizendo isso para ele. Deus está dizendo assim para ele. Sabe, diante de tudo isso que eu estou dizendo para você, mantenha-se seguro. Em outras versões da Bíblia diz assim, ó, tão somente seja forte e corajoso. Tão somente isso. O resto você deixa comigo. O que Josué precisava era exatamente exercer toda a ousadia de olhar com os olhos de alguém que tem Deus diante dele. Um pouquinho mais para frente, Josué ele se coloca diante das muralhas de Jericó. E ali um príncipe de Deus, um anjo, alguns historiadores dizem que é Jesus que apresenta-se para Josué, vai dar as instruções para Josué de como é que ele deveria destruir aquele povo, aquela muralha lá. E olha só, o que vem à sua mente quando você pensa em muralha de Jericó? Um muro muito alto, né? É ou não é? Mas sabe o que eram as muralhas de Jericó? Primeiro, não era uma muralha, eram duas. Havia a muralha interna. A muralha interna, ela tinha 5 metros de largura. E ela tinha 20 metros de altura. Depois tinha as muralhas externas, em volta daquela muralha, que tinha 4 também a 5 metros de largura e também 20 metros de altura. Então, e Jericó, ela tinha só uma porta voltada para o lado do Rio Jordão. Porque ali tinha algumas fontes onde as pessoas iam buscar água durante o dia e depois elas entravam na cidade e fechavam as portas. Não tinha outra porta na cidade. E Josué para diante da cidade, ao longe, e começa a pensar, como é que eu vou destruir esse negócio?
ele está ali só pensando assim, eu sei que esse negócio, esse povo já está sentenciado. Eu só preciso saber agora que jeito. E é nesse jeito que Deus para do lado dele, que o anjo do Senhor, que o príncipe para ali e fala para ele, você vai fazer assim, assim, assim. E aí tem toda a estratégia que você lê na sua casa hoje ou durante a semana. Agora, olha que coisa interessante. Sabe como que as muralhas elas foram destruídas? E isso são bases baseado em arqueologia. As muralhas elas foram destruídas de dentro para fora. As muralhas elas não foram destruídas de fora para dentro. Aconteceu alguma coisa dentro da cidade, algum terremoto, que fez com que as pedras das muralhas caíssem para fora. Sabe para significar o quê? Deus queria deixar muito bem claro o seguinte: a invasão não foi de fora para dentro. A invasão foi de dentro para fora. O poder não estava no povo de Israel. O poder não estava no Josué. O poder estava no Deus, Criador dos céus e da terra. E Josué ele vai ser ousado, ele vai ser forte e corajoso, porque ele olha para as circunstâncias a partir da ordem de Deus. A partir de todas aquelas promessas que ele já tinha ouvido de Deus. É aquilo que vai dar sentido para ele. Aonde nós encontramos hoje as promessas de Deus? Aonde nós encontramos hoje as orientações de Deus? Na Bíblia Sagrada. É ali. É ali que nós vamos começar a meditar e tirar ensinamentos para a nossa vida hoje. Para a gente poder olhar para frente, para o nosso futuro, para o que nós temos adiante de nós, e sermos fortes e corajosos, não porque nós somos inteligentes, mas porque Deus está no comando. Daí vem a importância do que Deus falou para Josué, logo em seguida. Olha, Josué, tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Sabe o que significa? Que Deus quer que você siga o caminho que te levará para a vida. Ou seja, você não desvie do caminho. Que caminho que é esse? O caminho é Jesus. E esse caminho que é Jesus, ele é expresso nas Escrituras Sagradas. O que Deus está dizendo aqui para Josué, não desvie para nenhum outro lado. Siga esta lei. Agora, deixa eu explicar para você qual que é a importância para Josué da lei daquele tempo e qual é a importância da Bíblia para nós hoje. Quando Deus está dizendo para Josué assim, Josué, tome cuidado de você obedecer a toda a lei, porque esta lei vai trazer vida para você e para o povo. Ele está dizendo o seguinte, todos os ensinamentos que eu dei para o povo enquanto o povo estava no deserto, é para serem cumpridos na terra de Canaã. O povo passou 40 anos no deserto. E Deus foi dando instruções através de Moisés. Se você ler as Escrituras, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai ler dentro dessa perspectiva, porque essa é a tese de Deus ali. A tese de Deus ali é a seguinte: tudo isso que eu estou colocando para vocês, vocês devem viver lá na terra de Canaã, porque lá na terra de Canaã eles fazem totalmente ao contrário. Deus então chega para eles e diz assim, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro. Porque lá na terra de Canaã eles fazem. E o que Deus está dizendo para Moisés, para Josué é o seguinte, Josué, sabe isso tudo que eu disse para Moisés? Guarda isso,
não desvie, não saia desse plano, não saia desse caminho aqui. Aqui a ideia é de um rumo. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não tome atalhos, não pegue outras rotas. Vá por cima desta lei que eu estou colocando para vocês, que vocês vão se dar bem. Porque a lei de Deus, ela é para nos proteger. Ela não é para tirar de nós o prazer. Pelo contrário, é para nos ensinar qual é o verdadeiro prazer. Agora, você pode estar pensando assim, por que matar aquele povo de Israel? Porque a ordem era essa. Vocês vão entrar na terra de Canaã e vão extirpar todos os habitantes daquela terra. Deus cruel. Que Deus sanguinário. Que prepotência. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre quem eram esses povos de Canaã. Canaã era um território que tinha vários povos, ou seja, várias tribos ali. E todos esses povos, eles tinham um modo de viver semelhante, em comum. A vida deles girava em torno da, presta atenção, prostituição sagrada, sacrifício de crianças ao deus Moloque, adoração de serpentes e outras manifestações de idolatria. Agora, isso não era uma opção de um grupo religioso, de um grupo fanático. Não. Isto era a prática, o modus vivendi daquele povo. Sabe o que significa prostituição sagrada? Significa assim, que eles precisavam, ou seja, tudo girava em torno da prostituição para poder adorar os deuses da fertilidade daquela época. Uma criança nascia, uma menina nascia, aquela menina ela não tinha o direito dela crescer, guardada, protegida no seu corpo, nas suas emoções. Ela não tinha como entender que a vida era diferente de ser doada, de ser consagrada para ser uma prostituta cultual. Uma menina, mas um menino também. Sabe essas notícias que a gente vê sobre pedofilia? Sabe essas notícias que a gente vê sobre prostituição infantil? Isso eram modos viventes daqueles povos. Qualquer criança iria crescer, se tornar um adulto, envolto a toda aquela atmosfera de prostituição por causa dos deuses daquela cidade, daquele povo. Junto com isso, havia toda sorte de outros tipos de aberrações, como, por exemplo, zoofilia, sexo com animais. Isso eram modos viventes da cidade. Isso tudo está na Bíblia. Leia Levíticos capítulo 18. Você vai ver lá uma relação de coisas terríveis que se fazia nessas cidades. E Deus diz, isso que eles estão fazendo, eu não quero que vocês façam. E olha o que Deus diz lá em Levíticos 18, um pedacinho do texto. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Deus está dizendo. Até a terra ficou contaminada. Está dizendo assim, até a terra. E eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Nem a terra aguentou os cadáveres daquela cidade. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Sabe o que significa? Que Deus se mostra aqui como o Deus que, por um tempo, ele foi paciente.
Porque Deus é paciente. Deus é longânimo. E aqui nós temos que aprender uma coisa a respeito desta paciência de Deus. Paciência de Deus é uma espada que tem 2 fios. Um fio é a longanimidade. Deus é longânimo, ou seja, ele tem um ânimo longo, ou seja, ele espera, ele aguarda. Pedro, apóstolo Pedro, nos diz assim: porque Deus é paciente e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, todos sejam salvos pelo sangue de Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, diz isso na sua carta. Isso é longanimidade, isso é paciência. E Deus é paciente com a nossa geração. Deus é paciente com o nosso mundo. Deus é paciente com as pessoas. Mas há um momento em que a iniquidade ela ultrapassa o nível dessa paciência de Deus, que aí a espada vira. E o outro fio da espada é o juízo. É o juízo. E foi exatamente isso que Deus fez com esses povos. Sabe por quê? Porque não foi assim de um ano para o outro, não foi assim, não. Esses povos de Canaã, eles viviam assim já pelo menos 400 anos. Eles aumentavam e aumentavam as suas práticas perversas de destruição de quem é o ser humano na sua essência como imagem e semelhança de Deus. E Deus diz: eu vou tirar esse povo e vou colocar vocês lá, está dizendo para Josué, para que vocês cumpram os meus propósitos. Sabe qual era o propósito de Deus? O mesmo que ele falou para Abraão, que nós vimos domingo passado. Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, para que as famílias da terra sejam abençoadas. Aquele povo de Canaã não estava ajudando em nada a humanidade. Pelo contrário, eles estavam disseminando a perversidade e a destruição do ser humano, imagem e semelhança de Deus. E o coração deles era um coração endurecido, que não queriam se render ao Deus vivo, ao Deus de Israel que estava sendo mostrado. Deus vem e traz o juízo e coloca o povo de Israel ali e diz para Josué: cumpra isso, ande nesse caminho, não desvie, porque o plano de Deus era que o povo de Israel estivesse ali e que todas as cidades ao redor olhassem para Israel e dissessem assim: puxa, que gente sábia e entendida é este povo. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 4. Deus diz: eu quero que vocês estejam naquela terra e que todas as pessoas olhem para vocês e digam assim: puxa, que povo, que gente sábia e entendida. Vamos lá para a gente poder encontrar a sabedoria e o entendimento e sermos beneficiados com isso. Também Deus diz lá: eu quero que o povo em volta de vocês diga o seguinte: puxa, que gente é essa que tem um Deus tão achegado a eles que eles, sem clamarem, esse Deus já está perto deles. Porque a semelhança dos outros povos, as pessoas tinham que gritar, fazer o sacrifício, e não tinha resposta. E o que Deus queria mostrar para eles: olha, eu sou o Deus que estou perto de todos aqueles que me invocam. E a Bíblia diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem busca, acha, quem bate, a porta se abre. É esse Deus revelado nas Escrituras. Você pode orar, que Deus escuta. Deus escuta. Porque esse é o Deus de Abraão, Moisés, Josué, e o Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pelo contrário,
Outro imperativo. Obedeça, seja diariamente cheio pela palavra de Deus. Olha o que ele diz para Josué. Medita nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Deus dá uma cartilha para Josué. Leia, medite, veja como você vai proceder com o povo, veja como você vai proceder com as leis, veja como você vai proceder com as relações das pessoas, veja como você vai proceder como líder. Veja e cumpra. Medite. Assim Deus quer que você faça. Leia as Escrituras, medite nelas e veja como que você vai fazer. Como marido, como esposa, como filho, como profissional, como patrão, como empregado. Veja. É isso que Deus quer. Outro conselho. Deixe Deus restaurar seus sonhos e sua visão. Deus disse aí para Josué, os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué tinha um sonho. O sonho de entrar na terra prometida com a sua família. 40 anos antes deles estarem neste momento que nós estamos estudando, Josué participou de uma missão com 12 espias. Eles entram na terra de Canaã, espiam a terra e eles voltam trazendo um relatório para Moisés. 10 dos espias dizem o seguinte: a terra é muito boa, tudo é verdade, só que tem gigantes na terra. E não é que tinha gigantes por toda a terra, existia uma tribo de homens fortes que vivia numa colina de Canaã. Era só isso que existia. O resto eram pessoas normais. E eles dizem assim, a terra é... Olha só a famosa, rádio peão.